Já teve essa disciplina lá? Porra, massa, velho. O que eu vou falar aqui fica meio cavernoso, tá? Tipo, então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode parar aí que eu gosto de conversar sobre o assunto, então não tem problema nenhum. Explicar aqui com mais detalhes que seja. Alguém já ouviu falar de Frida? Tá, eu vou adiantando aí, de qualquer coisa eu faço um resuminho. Bom, como tá o título ali, aí eu falo um pouco do que é o Frida, tá? Do que seria instrumentação binária. E aí a gente vai cobrir alguns cenários aqui de um pouco mais avançados de análise de comportamento de binários, tá? Eu não tenho slide me apresentando, tá? Mas tá ali embaixo, tá cortado. Meu nome é Thiago Peixoto, tá? Eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Alagoas. Trabalho numa empresa chamada Conviso Application Security, lá em Curitiba. E também eu faço pesquisa para uma empresa israelense chamada Security Joes. Então, a minha pegada é mais baixo nível, tá? Então, C, C++ Assembly. Inclusive, estou inclusive, estou usando o Windows aqui porque eu tive que fazer eu tenho uma treta em kernel debugging, tá? Então, não me crucifixem, não comece a vaiar ainda, tá? Mas a ideia, né, da talk, como está bem explícito aqui, é explicar o que é Frida, explicar o que é instrumentação binária e mostrar um pouco do Frida funcionando, tá? Então, o que é o Frida? Né? Todo mundo está conseguindo enxergar aí, né? Tá. Acho que só eu não enxergaria. Não, aí eu não enxergo, pô. Frida, isso aí é a definição do próprio site, é um toolkit de instrumentação dinâmica, tá? E ele é útil para desenvolvedores, para pessoal que quer fazer engenharia reversa e pesquisadores de segurança, tá? Então, o que é que ele permite? Ele permite que a gente utilize JavaScript para fazer hooking de qualquer função da aplicação, inclusive a nível de instrução. Então, você pode fazer tanto hooking de... Todo mundo sabe o que é hooking? Eu vou explicar lá na frente, mas... você pode ali interceptar a chamada de qualquer função, né? E desde de um nível de granularidade de função até cada instrução de uma função. Então, ele permite que você intercepte o comportamento de uma função, e você possa até modificar o comportamento dessa função, tá? Tudo isso em tempo de execução. É útil, né, principalmente, né, para você fazer, primeiro, análise de um binário, ou você automatizar algumas tarefas de debugging, tá? Ele funciona no Windows, no macOS, no Linux, no Android, tá? No iOS. Ele é código aberto e foi criado por esse cara aí. E aí, falando bem alto nível como é que ele funciona, a gente daqui a pouco vai ter uma talk sobre P-Trace aqui, né? Mas como é que funciona? Basicamente, você tem um servidor que monitora ali o Frida, ele acompanha o servidor. Você instala esse servidor no teu host. E aí o que é que ele faz? Ele monitora as aplicações, tá? Então a execução do sistema. Então quando você quer utilizar o Frida para poder fazer com que ele se injete na aplicação, para você ter controle sobre ela utilizando JavaScript, o funcionamento é o seguinte: ele primeiro gera uma biblioteca dinâmica, normalmente tem esse nome FridaAgent.so, e aí ele sequestra uma thread arbitrária lá do processo, aloca a memória para o código de bootstrap dele. Esse código ele só carrega a biblioteca dinâmica, o FridaAgent, tá? E aí depois que ele carregar isso aí, ele restaura o estado da thread, né? Porque ele foi lá e modificou uma thread arbitrária, ele vai lá e restaura, né? E essa thread continua a execução. E aí ele cria uma nova thread, que é a thread do Frida. O desenho talvez não esteja tão claro ali, mas ele cria uma nova thread do Frida. E aí a partir daí ele starta aí vamos dizer assim, o engine de JavaScript. E aí você pode se comunicar com a aplicação utilizando JavaScript, tá? Tudo tranquilo até aqui? De boa? Tem alguma coisa maluca? Tá, vai ficar um pouco maluco, mas... E lá no começo a gente falou que era um framework de instrumentação binária. O que é isso? Uma instrumentação binária permite que você analise o comportamento da aplicação em tempo de execução, tá? E ela permite que você faça hooking, ou seja, que você faça uma interceptação no momento de uma chamada de uma função, que você possa até alterar o comportamento dela,
Você pode fazer tracing também da função, verificar quais funções estão sendo chamadas em tempo de execução, interceptar, modificar as funções em tempo de execução, acessar a memória do processo, chamar funções importadas pela aplicação e muito mais, cara. Então, assim, você pensa nisso como uma máquina virtual ali que permite que você monitore as instruções e os dados da aplicação em tempo de execução, tá? Então, isso é mais ou menos um conceito de instrumentação dinâmica, binária dinâmica, dinâmica binária. Tranquilo? Se tiver qualquer pergunta, tá, eu não tenho slide de pergunta, tá? Então, assim, qualquer coisa pode me interromper, sem problema nenhum aqui, não tem bronca nenhuma. Eu não sei se vai ficar. Ah, dá pra chegar, né? Pra você instalar o Frida, é bem tranquilo, cara. Você só usa lá o pip, todo mundo. Alguém desconhece Python aqui? Alguém já. Tá. Então, basicamente, você cria um virtual environment, tá? Então, você utiliza aqueles comandos ali, dentro de um virtual environment, e você utiliza o pip do Python, pip install Frida tools. A partir daí, você já tem o command line do Frida instalado, tá? Se você por acaso quiser utilizar o Frida no Linux para interceptar aplicações arbitrárias, tipo o Firefox, que seja, você precisa baixar o Frida Server, tá? Então, tá ali o passo, você vai lá no repositório do GitHub do Frida, do Frida, baixa o Frida Server para o Linux, tá? Então, eu baixei ali o Frida Server 16.7.3, que foi o último. Você extrai ele, tem um binário chamado Frida Server, você dá um chmod nele aí e inicia ele como root. E ele já vai tá ali rodando o Frida Server. Você pode ali utilizar o Frida para interceptar o comportamento de qualquer aplicação. Tá? Caso você esteja com o seu binário próprio ali, tipo, você não precisa do Frida Server, tá? E aí, para você testar o Frida, você pode utilizar o comando Frida PS, Frida-PS, tá? Tudo junto. E ele vai listar as aplicações que estão sendo executadas no sistema. Beleza? Então, beleza. Rodou ali, testou, o Frida está funcionando. Alguma dúvida até aqui? Não? E aí, se você quiser iniciar um novo processo com o script JavaScript, como é que chama? Taxado? Fica um nome meio esquisito, né? Vinculado à aplicação. Tipo. Você utiliza Frida, "-f", e o teu arquivo executável, tá? "-l", e o caminho do teu arquivo JavaScript. Quando você fizer isso, o Frida vai fazer todo aquele espaço que a gente mencionou anteriormente. Vai carregar o agent do Frida na aplicação, e a partir daí você pode começar a interagir com ela utilizando JavaScript, tá? Se você quiser se você quiser vincular o Frida a um processo que já está em execução, tá? Naquele primeiro ali, ele inicializa o processo, tá? Com o Frida vinculado ao processo. Nesse segundo aqui, a gente, por exemplo, quer fazer vinculação com qualquer outro processo, tipo o Firefox ou qualquer outro processo do sistema, você tem que passar o "-h", o IP do Frida Server, nesse caso eu estou rodando na minha própria máquina, e "-n", com o nome do processo, "-l", e o arquivo JavaScript, tá? E aí, quando a gente fizer isso, ele já vai vincular aí o Frida, nesse caso aí embaixo eu coloquei no Firefox, mas pode ser qualquer outro processo. Quando a gente faz isso, ali embaixo ele já abre o prompt do JavaScript. Se eu não passar um arquivo JavaScript, "-l", ele abre um prompt para eu poder utilizar comando JavaScript ali para interagir com o processo, tá? Caso o processo tenha por exemplo, se tiver vários processos com o mesmo nome, você pode usar o "-p", passando o PID, e ele vai lá e se vincula ao processo com esse PID. Beleza? Que foi o que eu fiz ali embaixo. Eu peguei ali fiz um Frida PS, fiz um grep no Firefox e coloquei ele para se vincular ao processo de PID 3742. Beleza? Daqui a pouco eu mostro ele funcionando. Por enquanto, só acredite em mim. Tá? Então, para mostrar o Frida funcionando, eu criei um código ali, eu não sei se deve estar cortando ali, mas eu acho que não vai prejudicar tanto assim não. Eu criei uma aplicação que ela espera basicamente uma palavra-chave, tá? E essa função ali, decrypt password, eu omiti, né, pelo espaço, mas a gente vai analisar ela daqui a pouco. Esse binário aí, ele espera que você passe uma senha qualquer, tá?
e ele compara, ele faz um processo maluco de descriptografia e compara com a string que você passou ali. Caso elas sejam iguais, ele exibe aquela mensagem que o password foi correto, e caso contrário, ele diz que o password foi incorreto, beleza? Então, essa é a ideia do desafio, tá? Normalmente, no Linux, a gente não. Normalmente, a gente trabalha com aplicações de código aberto, a gente não você tem muito mais detalhes do que em sistemas operacionais como o Linux, você tem binário de código fechado, etc, tá? Mas nesse caso aqui, eu escolhi não trabalhar com assembly, tá? Para ninguém enlouquecer. Todo mundo sabe C aqui? Tem alguém que não saiba C? Não sabe C? Então, mas acredita no que eu tô falando, tá? Ele só exibe uma mensagem. Eu vou mostrar ele funcionando, que é melhor. Isso. Se eu vier aqui, se eu não digitar nada, ele sai assim, tá? Então eu vou digitar meu nome aqui. Não é assim, claramente não é assim. Certo? Então, como eu falei, né? Como a gente tem um espaço muito curto aí, não deu para colocar o código da função de criptografia, mas vamos abstrair ela por enquanto, tá? Então, como é que a gente faria se a gente pudesse interceptar esse... Alguém já usou GDB aqui? No debugger? O GDB da vida? Beleza? Então, se a gente fosse interceptar isso no debugger, a gente tinha, e desconsiderando o código de descriptografia, a gente tem duas abordagens, né, para tentar saber qual é essa senha. A primeira, a primeira é tentar ver o retorno da função decrypt password, tá? E a segunda, a gente pode interceptar a chamada dessa função chamada strcmp, que é string compare. Essa função, ela compara duas strings, e se por acaso o resultado for zero, ele exibe aquela mensagem ali. Então a gente tem dois caminhos. Ou a gente captura o retorno daquela função decrypt password, que, sei lá, para mim faz sentido que ali, depois que ele fizer isso, a senha vai estar em plain text, tá? Ou a gente pega e faz um hooking ali, intercepta o comportamento da string compare e verifica qual é o segundo parâmetro dela. Beleza? Tá claro até aqui? Então vamos seguir primeiro com a segunda abordagem. Vamos tentar interceptar o string compare aqui e tentar ver se a gente pega qual é a senha. O que a gente sabe sobre o string compare? Que ele vive na libc, não é isso? E ele está em algum lugar da libc. Antes da gente partir para... E aí, doutor? Antes da gente partir para a loucura, vamos tentar entender alguns conceitos no Frida. Primeiro, o conceito de módulos, tá? Todo mundo sabe o que é módulo? Os binários, biblioteca dinâmica e tal. Tranquilo no Linux? Beleza? Todo mundo? Então, você pode enumerar tanto o arquivo executável da aplicação quanto as bibliotecas dinâmicas, utilizando esse esse método chamado process.enumerate modules, tá? Ele retorna um array de informações sobre os módulos carregados da aplicação. Por que a gente precisa disso? Porque a gente sabe que o string compare vive na libc, então a gente tem que pegar primeiro o endereço da libc, né? Quando a gente executar, se a gente chamar isso aí no script JavaScript, ele vai retornar um array de objetos do tipo módulo. Cada módulo possui um objeto módulo possui basicamente esses quatro campos aqui, que é o nome do módulo, ponto .name, o base, que é o endereço de memória onde aquele módulo está no processo, o tamanho do módulo, que é o size, e o path, onde aquela biblioteca está no file system, tá? Esse aí não vai usar não? Mas todo mundo entendeu? Tá tranquilo? E aí, se eu criar esse script aqui em Frida, se eu criar esse arquivo, se eu criar esse arquivo JavaScript e jogar lá no Frida, rodar com o Frida, com aquele comando ali embaixo, ele vai me listar os módulos que estão carregados na memória desse processo. Beleza? Só para não parecer mentiroso.
Pronto, então ele disse o seguinte, que o arquivo executável solve.me, tá, o endereço base dele é aquele, e aí tem mais outras bibliotecas aí, beleza? Então já tem informação de onde estava mapeado o arquivo executável e de onde estão mapeadas as bibliotecas para esse processo, tá? Cara, alguém lembra do atalho que é para toda vez eu me passo? Qual é o atalho que faz para para o para o slide? Mas F5 vai para o começo, né? Deixa eu ver. Desculpa, cara, eu sou meio tapado para isso. Então a gente viu aqui que a gente conseguiu mapear, utilizando um script Frida simples, a gente conseguiu ver onde estão carregados os módulos ali na memória do processo. A gente pode pegar o endereço todo mundo entende o conceito de biblioteca dinâmica, o que é exportado, os nomes que são exportados na biblioteca dinâmica, todo mundo. Tem alguém aqui não saiba disso? Então, basicamente, então quem puder me ajudar também, mas uma biblioteca dinâmica é um conjunto de códigos, assim, de funções que são exportadas para que outras aplicações façam uso daquelas funções. Então, funções comuns são organizadas em bibliotecas, tipo você criar um arquivo em disco. Essas funções que são comuns a todas as aplicações, você pode compactar ela numa biblioteca e você pode chamar funções dessas bibliotecas. Para você chamar, essas funções precisam estar exportadas. Beleza? Eu acho que falei alguma coisa maluca aí. Se quiser me corrigir também. Então você pode utilizar esse método aqui, module.findExportByName, tá? E ele vai te dar ali o endereço de onde aquela função está na memória, tá? Então, se você utilizar aquele script ali, passando o nome da biblioteca e a função que você quer, ele vai te retornar o endereço dela. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, o que foi que ele disse aqui? Ele disse que esse endereço 79F12, F79 e essa parada toda é o endereço de strcmp dentro do módulo libc na memória. Beleza? Então a gente já sabe onde o string compare está. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, antes de de realizar finalmente o hooking e saber qual é a senha, eu falei ali, não sei se quem tem a oportunidade de ler, eu ia voltar para esse slide, mas já voltando aí. Os parâmetros para função, os parâmetros para qualquer função no Frida, eles são representados por um objeto chamado native pointer, tá? Então, antes de fazer o hooking na função, vou explicar o primeiro o que é native pointer, tá? Então, o native pointer é uma abstração de um endereço de memória, tá? Então, valor de retorno, parâmetro para função, endereço de memória em geral, todos eles são representados por um objeto native pointer no Frida, beleza? Então, o native pointer, ele tem alguns métodos ali, por exemplo, dado o endereço de memória, você pode ler um número de 8 bits sem sinal, um número de 8 bits com sinal, sem sinal, ao contrário, sem sinal, com sinal, de 16, 32 e assim sucessivamente. Você pode ler strings também, dado o endereço de memória. Você pode ler uma string naquele endereço, utilizando o método readCstring, e aí tem o TF8, o TF16, etc. Tá? Então, native pointer é uma abstração para o endereço de memória, e tudo em Frida é representado por native pointers, né? Valor de retorno, parâmetros para função, etc. Beleza? Tem mais métodos, né? Não deu ali espaço, mas você pode consultar naquele link ali embaixo. Eu vou compartilhar com vocês. E aí, finalmente, a gente pode fazer hooking do string compare. O Frida, ele conta com uma funcionalidade chamada interceptor, que você, dado esse interceptor ponto attach, você pode capturar o que entra na função e o que sai na função. Beleza? E cada parâmetro da função é representado por um array de native pointers. Está abstrato demais isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma função qualquer na minha aplicação, que ela espera um username e um password, tá? Eu posso fazer hooking dessa função aqui, ou seja, passar o endereço dela, e aí esse attach ele espera dois callbacks, onEnter, que recebe o array de parâmetros, e onLeave,
com esse retval aí, que é o valor de retorno. Então, nesse caso, vamos supor que essa função aqui espera um username e password e retorne 1 se deu tudo ok e 0 se falhou. O que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar o onEnter aqui para listar o username e o password, tá? Ou eu posso chegar aqui no onLeave e mudar o retval para replace 1. Então, quando eu fizer isso, eu posso passar qualquer besteira aqui, mas no final sempre vai dar certo, porque eu estou modificando o comportamento da função, estou modificando o valor de retorno da função. E ali, só por curiosidade, estou listando o username e o password, tá? Tá tranquilo até aqui? Tem alguma coisa maluca? Eu me preocupo, que às vezes esse assunto é um pouco chato e é preciso gostar mesmo da parada para poder... Então, se eu utilizar esse script aqui embaixo, tá? Eu peguei ali o endereço string compare, passei ali, o find export by name retorna o native pointer, eu passei no attach ali, eu passei o endereço, e eu disse que quando eu entrar nessa função, eu liste o primeiro parâmetro e o segundo, que são os dois parâmetros aqui que string compare vai receber. Beleza? Bem aqui do lado. Então eu vou pedir para listar esse, que é o que eu digitei, e esse aqui que é o valor correto, que foi retornado por decrypt password. Beleza? Tá tranquilo? Eu achei que estava mostrando. Rodando aquele script ali, ele me disse o seguinte, ele me disse que é string, tá? Eu não mostrei rodando, tá? Mas esse foi o comando que eu utilizei. Frida "-l", passando o script, "-f", o meu binário, e passei o meu nome ali, só de... Como eu não sabia o password, joguei um qualquer ali, para ele poder tentar fazer a validação. O que é que aconteceu? Ele me disse que o primeiro parâmetro foi o meu nome, e o segundo parâmetro é aquela now you know Frida. Então, essa é a senha. Eu peguei a senha da aplicação, sem muito esforço, só utilizando o Frida. E aí ele foi lá e mostrou a senha lá que ele estava esperando. Então, se eu passar isso aqui no command line, vai dar tudo ok. Eu falei que tinha duas abordagens. A primeira era verificar o valor de retorno do decrypt password. E a segunda era ver o parâmetro passado por string compare. Beleza? Eu mostrei a segunda abordagem. E se fosse a primeira? E se não fosse a função exportada? E se fosse uma função dentro do próprio binário? Como é que eu faria? Alguém sabe o que é SLR? A SLR é o seguinte, no Linux, quando você explorava alguma coisa, tipo uma vulnerabilidade, você executava um exploit ali na aplicação, se você soubesse o endereço exato de onde a aplicação ia, você tinha como, por exemplo, eu criava na minha máquina, sabendo que na tua máquina o endereço ia ser o mesmo, e aí eu preparava um exploit na minha máquina, e quando eu rodava no teu servidor, pelo fato dos endereços serem o mesmo, era muito mais fácil explorar, certo? O que é que os sistemas operacionais no geral fizeram, né? Começaram a implementar um conceito chamado SLR, que é espaço de endereçamento aleatório, tá? Layout do espaço de endereçamento aleatório. O que é que ele faz? Cada vez que eu executar esse binário, os módulos, ou segmentos do binário e os módulos vão ser mapeados em endereços diferentes. Então não tem como eu prever isso. Não tem como eu criar o exploit da minha máquina e jogar no teu servidor, que vai funcionar de cara, porque tudo está randomizado. Então, por causa disso, o que é que eu faço? Eu sei que esse meu arquivo binário, esse meu arquivo executável, eu não sei qual é o endereço, mas eu sei que o offset, quer dizer, o deslocamento, o código da função vai ser o mesmo, tá? A única coisa que vai mudar é o endereço base, certo? Por causa disso aí. Então, o que é que eu fiz? Usei o object dump ali,
coloquei, descobri qual era o offset, tá? Qual era a posição ali dentro do meu binário que ia estar essa função, e eu fiz o seguinte, falei, olha, pega o endereço base de onde está o meu binário, pegue esse endereço base e some o offset, tá? E no fim faça a mesma coisa, vá lá, quando o decrypt, aí eu estou usando onLeave, então quando o decrypt password retornar alguma coisa, você me lista, tá? Ele vai retornar um endereço, né, ali, e eu só vou listar esse endereço, tá? Então é outra abordagem. Eu não estou mais fazendo hooking de funções na libc, por exemplo. Estou utilizando funções dentro do próprio binário. Então se eu utilizar essa abordagem aqui, vocês querem que eu prove ou tá tranquilo? Ver qual era o script? Então o script é esse aí que eu mostrei, tá vendo? E ele me retornou a mesma string ali, tá? Então isso aí é o que a função retornou. Então eu cobri dois cenários. O primeiro, eu fiz hooking de uma função na libc, tá? O segundo, eu fiz um hooking dentro de um hooking de uma função dentro do meu próprio arquivo executável, tá? E aí, para finalizar, e se por acaso o que eu quisesse, a informação que eu quisesse obter não tivesse numa biblioteca dinâmica e ela não tivesse dentro da entrada ou da saída de uma função. Então, se a informação tivesse no meio do código ali, como é que eu faria? Então, aí esse finalmente é o código da função decrypt, tá? Vamos supor que eu quisesse, assim, eu não tive como colocar muita coisa aí, vamos dizer, uma coisa muito complexa aí, então ficou algo meio simples, né? Mas se por acaso eu quisesse quisesse interceptar a aplicação exatamente quando ele chegasse nessa instrução aqui, ou nessa linha de código aqui. Então, não é nada entrando na função, não é nada saindo, é algo no meio ali. Então, o Frida ele permite que você faça interceptação a nível de instrução, tá? Então, você pode pegar ali a tua função e fazer e caminhar, pegar aquela função e caminhar instrução por instrução até o ponto onde você quer. E aí você pode examinar o comportamento do processo ali a nível de instrução, beleza? Então, o nome dessa funcionalidade é Stalker, tá? Ela suporta ARM64 e Intel 64 e 32, né? Então, ele permite que você faça caminho, instrução por instrução, e faça a análise do comportamento do processo a nível de instrução, tá? Vale ressaltar que se você fizer isso para todo o processo, tipo, todo o código da aplicação, vai demorar pra caramba. No Android, né? Eu nunca testei fazer isso no Linux, mas no Android a aplicação sempre crasha, velho. Então não tem como você fazer isso, porque o que é que ele faz, no final das contas? Ele pega o código da aplicação, gera uma nova seção de código para aquilo, e aí para cada instrução ele coloca tipo um break ali, tá? Então isso aí tem um custo no desempenho da aplicação. O ideal é a gente fazer isso em pequenas seções de código, tá? Então aqui a sintaxe é stalker.follow, a thread que você quer, tá? E as opções. Então, por exemplo, como eu falei, para evitar que a aplicação crash, o que é que eu vou fazer? Eu sei que em algum momento ele vai chamar decrypt password. Eu quero a informação dessa linha aqui, ó. Então, o que é que eu faço? Quando ele finalmente entrar na função decrypt password, eu chamo o stalker, tá? E aí, cada instrução executada dentro dessa função, eu vou ter informação ali. Beleza? Tá abstrato, tá maluco? E aí, no onLeave, tá? Eu vou desabilitar o stalker, né? Senão a aplicação vai terminar crashando. E aí, dentro do stalker, você tem um callback chamado transform, tá? Ele espera uma função que possui um iterator como parâmetro, e aí a ideia é você ter um loop, onde dentro de onde o stalker foi chamado, ele tem um iterador, e ele vai chamando instrução por instrução até você decidir desabilitar o stalker, tá?
Então você precisa chamar o método keep se você quiser, por exemplo, que a aplicação você vai ter informação sobre a instrução. Se você não chamar keep, ele não, vamos dizer assim, faz o deliver para a aplicação. Então a aplicação não executa aquela instrução. Então se você quiser se você quiser só inspecionar ali os valores e que a função e que o código executa normalmente, você tem que chamar o keep ali. Tá, beleza? E aí o Frida ele conta com uma API chamada Instruction, tá? Que permite que você faça o disassembly ali do código. Então você pode analisar qual instrução está sendo chamada. Eu sei que é meio maluco, mas aqui no código em C, tá? A representação do código assembly é mais ou menos isso aqui, né? Obviamente eu cortei ali o que está ali no meio. Eu só mostrei o seguinte, que ali é o começo da função decrypt password, tá? E esse é o offset da instrução decrypt password lá, aquela decrypt com o elemento 15 ali, tá? Então, é exatamente aqui, ó, nessa linha, 12F0, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o Frida, a partir do momento que ele entra em decrypt password, ele executa instrução por instrução, até chegar eu escolhi essa daqui, a ADD-RAX 0xF, tá? Então, nesse offset aqui, quando ele chegar nesse offset aqui, eu quero que ele me exiba o conteúdo de RAX, tá? Se você olhar direitinho aqui, na segunda color convention, eu acho que estou com medo de entrar em muitos detalhes aqui, mas basicamente o valor retornado por uma função está sempre no registrador RAX, tá? Sempre, é regra. Então, o valor de retorno de decrypt vai estar em RAX, tá? Então, assim que eu chamar sdecrypt, aí você pergunta assim, pô, Thiago, mas eu poderia hooker sdecrypt e estava tudo certo. Era só inspecionar o que foi retornado e eu ia ter o mesmo valor que você está tendo aí. Beleza, isso é verdade. Só que eu tentei cobrir aqui um cenário diferente, mas assim, eu não podia criar um código gigante aqui, que acho que até eu mesmo ia terminar me perdendo. Então, vamos abstrair isso aí. Vamos tentar inspecionar aquela linha ali. Então, vamos assumir que tem uma criptografia bem complexa ali em uma determinada instrução ali, você tem como pegar o conteúdo dessa string descriptografada. Então, eu disse o seguinte, rode instrução por instrução, quando chegar nessa daqui, você me exibe o valor de RAX, que foi o valor retornado por sdecrypt, tá? A lógica tá tranquila aqui? Então, dentro do Stalker, a gente tem, como a gente falou, tem um callback chamado transform, que espera um iterator, a gente vai iterar instrução por instrução, e se a gente quiser obter detalhes, por exemplo, dos valores dos registradores e tal, você pode utilizar esse método put callout do iterator, que aí ele espera um outro callback que recebe um context, e esse context contém os valores dos registradores. Lembra que a gente tem que pegar os valores de RAX, não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o endereço, eu vou pegar instrução por instrução, vou ver qual foi a instrução que foi executada. Se por acaso a instrução for add RAX 0xF, que é aquela instrução aqui, que foi essa instrução 12EC, add RAX 0xF, se for por acaso essa instrução, eu vou exibir o conteúdo de RAX, certo? Então, para finalizar, esse é aquele código que a gente viu lá, tá? Eu estou pegando ali o endereço decrypt password, só repetindo. Usando o método teste no interceptor, estou fazendo estou executando aquela função instrução por instrução, e ali, quando eu ali utilizo o método put callout do iterator para poder ter informação de que instrução está sendo executada, se por acaso for aquela DDRFX, FXF, eu exibo o conteúdo de RFX. Não, é porque eu vou digitar. Ah, tá. Segura aqui, por favor. Bom, então vamos tentar executar aqui, né?
Não, não, eu já vou só executar. Sacanagem. Pô. Bom, não, já foi. Era só isso. É por isso que eu não falei. É, e aí, foi mal, velho. Podia ter puxado a mesa também. E aí pode ver que eu mandei qualquer coisa, botei meu nome ali. Ele foi executando instrução por instrução. Chegou naquela instrução lá que a gente estava esperando. Me listou o conteúdo de RAX, que foi a string, tá? E aí, obviamente, ele disse que o password estava incorreto. Então, ele misturou meio que a saída do Frida com a saída do processo. Mas ele me exibiu a string, é, ele me exibiu a string, que era descriptografada, e mostrou ali que o password estava incorreto. Beleza? Toda vez eu tenho que fazer isso, cara. Então, então, o que, que a gente viu? A gente viu como utilizar o Frida para fazer hooking de funções em bibliotecas dinâmicas, que foi na libc. A gente fez o hooking da string compare. A gente viu como é que fazia hooking de uma função dentro do próprio arquivo executável. E aí, por último, a gente viu o stalker para fazer hooking de uma instrução dentro de uma função. Tá? Então, o Frida assim, é uma tool bem poderosa, né? As pessoas usam muito para fazer análise de aplicações mobile, né? Então, assim, se tratando de análise Android e iOS, Frida, acho que é a primeira tool de análise que vem à mente dos analistas de segurança. E a gente pode utilizar ela também para fazer, para automatizar algumas tasks de debug, né? E caso a aplicação tenha código fechado ali, por algum motivo, você pode utilizar ele também para poder entender melhor o comportamento do processo, fazer hooking, mudar o comportamento de funções, etc. Tá? Embora, né, caso a gente precise fazer em uma aplicação de código fechado, a gente tem que, infelizmente, tem que fazer uma engenharia reversa ali para tentar entender o que é que está acontecendo. Mas ficou cortado aqui, tá? Mas eu agradeço aí a atenção de todo mundo. E se tiver qualquer dúvida também, pode me falar aqui que a gente troca ideia. Beleza? É esse aqui mesmo? Ô, Thiago, obrigado, muito legal, viu? Cara, eu entendi que o Frida ele é multiplataforma. Você falou que ele roda pro Windows, Linux, Android, e etc, iOS. Mas no Linux aí no caso, como é que ele está fazendo esses hooks por baixo dos panos? E o que que ele tem de funcionalidade que você não consegue fazer com o eBPF, por exemplo? Cara, eu confesso que nunca fucei a fundo com a BPF, mas você sabe dizer se ele consegue fazer instrumentação a nível de instrução? Você consegue fazer isso, pegar qualquer função arbitrária eu preciso dar uma olhada, cara. Mas assim, eu acho que o Frida ele dispõe de uma, vamos dizer assim, de uma. Cara, eu vou dar uma olhada melhor no eBPF, porque inclusive eu estou escrevendo um segundo artigo sobre o uso do eBPF no Android. Mas eu nunca cheguei de fato, fazer análise a nível de instrução, tá? Mas talvez, se eu fosse bancar o advogado do Frida, eu diria que você tem ali uma camada de abstração muito grande, né? E utilizando a API de JavaScript, você pode utilizar. O Frida, o eBPF, não acredito que seja multiplataforma, né? Então, o Frida ele tem essa questão, né? E eu acho que ele é muito fácil de você. Eu acho que ele é muito fácil de você fazer teste, tá ligado? Por exemplo, no Android, você só precisa mandar o Free da server para dentro do dispositivo e rodar. Eu não acredito que com o eBPF você tenha essa facilidade, né? Para fazer, cara, eu tive que. Só dando um spoiler do artigo. Eu tive que pegar, recompilar o kernel dentro do simulador Android para poder fazer o eBPF rodar lá dentro. Então, Frida não, eu só pegaria o Free da server, eu jogaria lá e rodava, né? Pagando aqui de. Oi? Oi? No Android? Você tem o JavaScript lá, né? Então, assim, na minha visão, né? Se eu fosse pagar de advogado do Frida, eu diria isso, né?
Mas eu vou fuçar melhor, cara, no WebPF. Eu tenho essa curiosidade também. Até mesmo porque, se tratando de aplicações móveis, tipo Android e iOS, já tem uma porrada de solução que faz detecção de FRIDA e aí impede que você faça análise, por exemplo, numa aplicação bancária. Então, as pessoas, os analistas estão, infelizmente ou felizmente, estão migrando para camadas mais baixas, né? Então, eu acho que a gente vai ver muito material de BPF, se tratando principalmente de análise mobile, mas eu acho que essa seria a vantagem do Frida em relação ao BPF. Se você puder também, tiver material, pode me passar também, cara. Você ia falar alguma coisa? Não. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Fechou, então. Oi? Quem falou? Ah. Experiência? BPF para IoT, para hardware, tem alguma experiência? Não, sim, pra ser sincero. Você já fuçou? Já usou a BPF para dispositivo IoT? Sim? Depende muito eu não sei, porque depende muito da configuração do kernel para aquele dispositivo, né? Se você tiver controle ali, mas acho que o funcionamento é o mesmo, né? Tipo, se tratando de bytecode, não. Oi?